Há 10 anos no mercado, a JMT Service é referência em serviços de terceirização, com ênfase nas atividades de limpeza, higienização e conservação predial. Nosso principal objetivo é satisfazer as expectativas dos nossos clientes e colaboradores. Oferecemos serviços qualificados, responsáveis e pontuais. Reduz os custos da sua empresa entrando em contato conosco. Ligue 3198-1350 e tenha mais informações. JMT Service, locação de mão de obra. A partir de hoje, estamos iniciando o programa Negócios em Foco, um programa de entrevistas na área da economia, dos negócios e do empreendedorismo. Nessa estreia, nós estamos aqui com o empresário Jonas Alves, da JMT Service, o maior empregador de mão de obra terceirizada do Rio Grande do Norte. Vamos aqui falar sobre a terceirização de mão de obra, como também da empresa JMT, que neste ano completa 10 anos de serviços prestados ao Rio Grande do Norte. Logo mais, após o intervalo, teremos aqui Jonas Alves com vocês. Há 10 anos no mercado, a JMT Service é referência em serviços de terceirização, com ênfase nas atividades de limpeza, higienização e conservação predial. Nosso principal objetivo é satisfazer as expectativas dos nossos clientes e colaboradores. Oferecemos serviços qualificados, responsáveis e pontuais. Reduz os custos da sua empresa entrando em contato conosco. Ligue 3198-1350 e tenha mais informações. JMT Service, locação de mão de obra. Estamos hoje iniciando o programa Negócios em Foco, um programa de entrevistas que aborda os temas da economia do Rio Grande do Norte, trazendo negócios, economia e também empreendedorismo. Nessa estreia, nós temos aqui o diretor-presidente da JMT Service, a maior empresa de terceirização de mão de obra do Rio Grande do Norte. Trazemos nesse momento, então, Jonas Alves, né, que vai falar um pouco dessa atividade da terceirização de mão de obra, que é um assunto um tema que está muito em voga, muito discutido no país afora, tendo o projeto de lei 4330 sido aprovado pela Câmara e aguardando a aprovação do Senado Federal, que visa a regulamentação dessa atividade. Mas vamos inicialmente conversar com o Jonas sobre a empresa local, a JMT, não é? Que é a maior do Rio Grande do Norte, saber algumas informações sobre a JMT. Jonas, eu gostaria que você trouxesse para o telespectador algumas informações sobre a JMT, por exemplo, o tempo que ela tem. Nós estamos sabendo que ela está completando neste ano 10 anos de atividade. Dizer como começou, como foi essa evolução, quantos empregos hoje a empresa oferece ao Rio Grande do Norte e principalmente quais são as principais vantagens de uma empresa ou de um órgão público contratar serviços através de uma terceirizadora de mão de obra. Obrigado, Marcos César, pela oportunidade. Nossa empresa, como mesmo você falou, vai completar 10 anos esse ano de atividade. Desde 2005 que a JMT foi fundada, com meu amigo Teles Júnior, né? E hoje só está eu na frente da empresa como presidente. E hoje a empresa vem gerando 4.300 empregos diretos, na pura formalidade, com todas as garantias de cada trabalhador, regido por CLT, e obedecendo todas as regras que uma empresa séria deve obedecer e estar no mercado. Fazendo com que possamos cumprir e proteger o empregado na segurança do trabalho, no bem-estar dele, garantindo o seu pão de cada dia, sempre nos preocupando para que cada pai de família tenha o seu emprego de uma certa forma garantidora e a manutenção, acima de tudo, da dignidade da pessoa humana, que no caso um trabalhador desse visa tanto manter seu emprego para o sustento de sua família.
Por ter 4.300 empregados hoje no Estado, a maioria dos nossos contratos são com o setor público, que hoje é o que mais contrata esse tipo de atividade, que é a terceirização e a alocação de mão de obra. Nós sempre contratados através de licitações públicas, e hoje a terceirização no setor público ela tem se voltado mais para a atividade meio, e com essa toda a repercussão dessa PL 4330, que é a regulamentação nada mais do que a nossa atividade da terceirização, há de se conotar uma certa divergência no entendimento dela, que ela estaria entrando para fazer atividade fim no setor público, que isso não é verdade. Na verdade, nós estamos querendo todo o empresariado da terceirização, os grandes empresários de indústrias são a favor da terceirização da atividade fim em determinados setores do setor privado e não do setor público. Eu acho que até porque o setor público, a atividade fim, tem que continuar com o setor público mesmo. Então, a JMT, ela trabalha os seus 4.300 empregados hoje, sempre na atividade meio hoje da terceirização, que no caso, ou seja, o ASG, o servente de limpeza, o jardineiro, o porteiro, a recepcionista, o teleatendente, então, voltadas em muitos outros órgãos e contratos que nós temos hoje. Ela hoje, no município de Natal, como ela é sediada aqui na capital do Rio Grande do Norte, nós estamos sempre entre o segundo, quinto colocado, sexto de maior empresa que arrecada mais ISS para o município. Então, a empresa de mão de obra, ela gera também seus tributos, seus encargos, seus impostos, e ela faz com que o desenvolvimento da cidade também dê um ponto significativo para a manutenção do emprego, acima de tudo, e da sobrevivência em si da empresa, né? Me parece que, além da JMT está muito bem situada na parte que diz respeito à arrecadação de tributos, especificamente o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Se verifica que realmente ela está entre os 5 primeiros colocados, havendo um ano em que ficou em segundo lugar, perdendo apenas para o Banco do Brasil. Me parece que também no ranking, digamos, como empregadora, ela se coloca como segundo ou terceiro, perdendo para o Grupo Guararapes e mais quem, você sabe? Se é o segundo ou se é o terceiro hoje, você? Hoje eu não tenho mais precisamente esse censo para colocar onde é que a JMT se estaria nesse ranking de quem mais emprega no Estado. Eu sei que na terceirização somos nós, mas entre as grandes empresas e grandes grupos, acredito que nós estejamos no terceiro colocado, mais ou menos perdendo realmente para o Grupo Guararapes, outros grupos de potencial, que no caso da área têxtil, que se aloca no nosso território do Estado. Mas acredito que nós estejamos em terceiro lugar, mais ou menos, até no máximo no quarto colocado. Me diga uma coisa, a JMT começou então há 10 anos atrás, numa parceria, numa sociedade entre você e o Teles Júnior, né? Isso. O Teles Júnior hoje não se encontra mais na empresa, mas é uma pessoa que esteve até bem pouco tempo lado a lado com você, exato, de mãos dadas, né? Teles Júnior, eu digo ele que além de amigo é meu irmão, uma pessoa que teve vamos dizer assim, a coragem que na época, quando nós nos conhecemos em uma outra atividade de outra empresa terceirizada, né? Porque de terceirização eu tenho de experiência 18 anos. E quando eu conheci o Teles Júnior, em 2004 para 2005, foi quando, dentro de uma outra terceirizada, ele nos chamou para criar a JMT. E foi, assim, um desafio, porque você sair de empregado para que você possa colocar o seu potencial, externar e entrar no ramo competitivo, ele é muito difícil. Mas com a desenvoltura, ele como administrador de empresa, eu como uma pessoa que tinha conhecimento específico na área comercial, desde a área comercial como na área operacional e de desenvoltura do sistema de terceirização, foi uma parceria que deu muito certo. E nossa empresa tem 95% de contratos ligados direto à administração pública. E a administração pública hoje, por ela tanto comprar nossos serviços, ela também participa de uma maior parcela de inadimplência. E essa parcela de inadimplência fez com que o nosso administrador, o Teles Júnior, que chegasse ao ponto de dizer assim,
chegou ao ponto de se preocupar muito com a atividade até mesmo de saúde dele. Porque não brinque, nosso ramo ele é o que mais também contribui, é muito taxado tributariamente, nós temos uns encargos muito elevados. Então, para você empregar uma ESG hoje, dentro de um escritório seu, por mais que o salário dele seja em torno de R$ 850 a R$ 900, esse custo final para a sua empresa ele vai sair a quase R$ 1.600. E não é de lucro que a empresa cobra, é só porque nossa carga tributária e os encargos sociais trabalhistas são muito elevados. Então, a empresa terceirizada hoje, ela além de gerar emprego, ela também gera muito imposto e arrecada muito para ir contribuindo com o nosso país. E essa alta carga fez com que as preocupações com a administração da empresa se quadriplicasse, né? Trouxesse mais uma responsabilidade maior na hora que a gente está crescendo cada vez mais. E o nosso administrador Teles, que hoje ele se afastou da empresa, ele viu por bem passar um tempo realmente sair da atividade por sermos muito fiscalizados e impressionados, né, digamos assim. Impressionados até mesmo pelo mercado, porque fiscalização existe de todos as esferas. Nós, quando colocamos um homem dentro de um setor, uma cadeia de produção, como nós dizemos, nós não estamos entregando só um homem, nós estamos entregando um homem arrodeado de direitos. E a empresa terceirizada, ela tem por finalidade e objetivo principal cumprir todos esses direitos, porque senão ela está fora do mercado. Então, um homem ele tem a obrigação de salário, de encargos sociais, trabalhistas, tributários, fora as repercussões civis. Então, é muito complexo uma terceirização se você não tiver a condição de contratar e saber quem vai contratar. Outra coisa também é que, como você falou, o perfil da empresa de atendimento ao cliente é mais voltado para o setor público, né? Uhum. E o setor público ele é um bom cobrador, né? Bom cobrador de impostos, mas nem sempre, em raríssimas exceções, ele é um bom pagador. E na sua atividade, ao que me parece, por exemplo, o salário tem que estar sempre em dia, né? Exatamente. E você tem que ter esse jogo de cintura para manter uma folha em dia, o seu empregado em dia, o seu serviço em dia. No entanto, o cliente é inadimplente com você, com a empresa, né? Isso eu falo você, mas assim de uma forma geral, os fornecedores, né, de uma forma geral, de serviços do serviço público. Isso não é também generalizado. Existem alguns órgãos que trabalham com muita organização, com pagamentos em dia. Mas quando há um atraso, você tem que suprir, você não pode atrasar, não é isso? Isso. E aí claro. tem que recorrer a banco. E como é que você se vira? É capital próprio? Uma empresa terceirizada, para ela entrar no mercado, ela tem que ter realmente um respaldo financeiro. Toda a sua contratação, ela preza pelo fator econômico da empresa de responsabilidade. Não adianta você ganhar um contrato se você for estar esperando por o seu cliente de pagar para que você possa pagar os empregados. Não. A Lei 866/93, que é o que subsidia toda a sistemática de uma contratação pública, ela diz que a empresa tem que estar com a sua qualificação econômica financeira, que tenha condições de suportar eventuais atrasos da administração, até 90 dias. Mas nossa empresa já chegou até a arcar com 6 meses de inadimplência de governos, que não esse, claro, mas chegamos a acumular 2010, chegamos a acumular 2014, esferas de milhões. E a empresa, para poder manter o sistema e o calendário em dias de pagamento desse pessoal, às vezes tem que se submeter a bancos, a parcerias bancárias. Mas sabendo que uma boa empresa, ela, na medida do possível, que está se administrando, ela tem que também ter sua reserva técnica financeira. Então... Só mais uma perguntinha para a gente encerrar esse bloco. Quando o setor público deixa de cumprir, de honrar um pagamento na data programada, na data contratada, e que você tem que cumprir com as suas obrigações, a sua empresa tem que cumprir com as obrigações perante o empregado. Quando você recebe da empresa, aliás, quando você recebe do setor público, você recebe com correção ou não? Não existe correção. É incrível
tamanha discrepância de tratamento, né? Nós dizemos isso. Se eu cobro o meu serviço por serviço de empreitada mensal, o mesmo preço que é hoje, se ele me atrasar 6 meses, é o mesmo valor, sem um acréscimo de 1 centavo a mais. Mas eu tenho os meus juros e correções das minhas obrigações se eu atrasar. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos ainda com Jonas Alves, falando da próxima vez sobre a PL 4330. Há 10 anos no mercado, a JMT Service é referência em serviços de terceirização, com ênfase nas atividades de limpeza, higienização e conservação predial. Nosso principal objetivo é satisfazer as expectativas dos nossos clientes e colaboradores. Oferecemos serviços qualificados, responsáveis e pontuais. Reduz os custos da sua empresa entrando em contato conosco. Ligue 3198-1350 e tenha mais informações. JMT Service, locação de mão de obra. Estamos de volta com o programa Negócios em Foco, ainda aqui com o nosso convidado do programa de estreia, Jonas Alves, da JMT Service. Jonas, existe hoje uma grande polêmica no país inteiro a respeito da regulamentação do projeto de lei 4330, que esse projeto de lei já existe há cerca de 12 anos, é isso? Há cerca de 12 anos no Congresso, paralisado, engavetado, e foi agora retirado, né, das cinzas das gavetas para enfrentar, digamos assim, o embate e o debate sobre esse assunto, visando a sua regulamentação. Existem muitos pontos polêmicos, né, que estão sendo discutidos. Foi aprovado no Congresso com uma grande maioria e me parece que um dos pontos mais polêmicos é a questão da extensão da terceirização de mão de obra para atividades fins no setor público, como também no setor privado. Eu lhe pergunto o seguinte, essa atividade fim, ela pode ser fim em um órgão e essa mesma atividade que é fim em um órgão ser meio em outro. Exatamente. Não é isso? Então, essa discussão de atividade meio e atividade fim, ela será uma coisa muito complexa, porque terá que ser muito pontual. Isso. Você não pode dizer, por exemplo, que um médico em um hospital é uma atividade fim, mas um médico que seja necessário em uma empresa por ter um efetivo maior, uma empresa, por exemplo, do ramo têxtil, lá a atividade fim é o ramo têxtil. Um médico está para atender os funcionários, lá seria uma atividade meio, não é isso? Isso. Então é uma discussão meio assim, meio não, muito complexa, né? É bastante acalorada. Bastante acalorada. Eu lhe pergunto também o seguinte, quais são as principais vantagens da regulamentação, da terceirização de mão de obra, haja visto que é uma atividade que, mesmo sem a regulamentação, ela já existe há muitos anos e que ela detém hoje cerca de 6% da população brasileira é empregada hoje no setor da terceirização de mão de obra. O Brasil tem hoje em torno de 13 milhões de pessoas, né, empregadas no setor da terceirização. Exatamente. Né? Então, qual é a principal, o que é que vai refletir para a economia, para o empregado, o tempo de segurança, para o empresário e para o cliente com essa regulamentação? Bem, como você mesmo falou, a terceirização ela já existe há muito tempo, né? Nós voltamos um pouquinho para a sua origem, sua criação. Em 1940, nos Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos viram que havia uma demanda muito grande de fabricação de material bélico. As Forças Armadas de lá estavam no auge da guerra, precisavam de uma produção muito maior. E então eles se depararam com uma seguinte situação, como é que poderia fazer para aumentar a sua cadeia produtiva? E por eles terem uma política que era chamada uma política Fordismo, que era uma política... A teoria do Ford, né? Isso, a teoria do Ford, que era uma teoria de concentração de seus atos de cadeia produtiva. Ele viu que a vantagem maior para que eles saíssem daquela situação era praticar uma outra política, que era a política do Japão, a japonesa, que é o toyotismo. Ou seja, eles desconcentravam sua cadeia produtiva, entregando a terceiros para que ele parte daquela produção, para que eles pudessem ter um ganho significativo de produção, de qualidade, e o objetivo dele principal se tivesse voltado para aquela esfera da guerra. Pois bem, a terceirização nada mais é do que isso.
Se você tem na tua empresa um grande centro industrial, onde você vai produzir, por exemplo, uma fabricação de agulhas, uma fabricação, seja de qualquer material for, você não tem que estar se preocupando com a atividade meio, que isso é o que é o entendimento hoje da terceirização. Ela só poderia o significado dela de existir na atividade meio, que é uma atividade que você não tem que estar se espelhando ou não tem que estar se preocupando, e bastando você entregar para uma pessoa que seja especializada para executar aquilo. E junto com você iria desenvolvendo e capacitando mais ainda a sua empresa para os objetivos alcançados de mercado. Pois bem, a regulamentação da terceirização, além dela querer regulamentar essa atividade meio, ela, em determinados momentos, como você falou, a atividade meio, às vezes, parece ser fim também em outras. Então, por ela ser fim também em outras, há de se buscar também uma regularização disso, porque no setor privado é muito importante se terceirizar determinadas áreas também da atividade fim, para que você também tenha um ganho de espaço, você tenha um desenvolvimento maior de competitividade no mercado, junto com grandes outras empresas, que às vezes você não tem capacidade econômica para poder enfrentar essa concorrência. Então, se você somar com tudo isso, você vai ter um ganho real de lucro, um ganho real de produção e, sem sombra de dúvida, um aumento real também de empregos. Então, a terceirização ela vem, na verdade, com essa 4330, regulamentar, deixar a coisa mais séria. Não está em nenhum momento, todo mundo se fala em precarização na terceirização, porque vai trazer mais desemprego, vai trazer escravidão para o empregador. Não, de jeito nenhum. Hoje a terceirização, ela, além de, como eu já falei aqui anteriormente, ela é muito bem fiscalizada. Tem vários os órgãos que acompanham essas empresas de perto e não vai ser agora que vai deixarem de existir. Na verdade, todos os trabalhadores hoje da terceirização, ela é regida pela CLT desde o momento que a terceirização em si foi criada. Então, o trabalhador, com essa 4330 sendo aprovado, vai permanecer com seus ganhos reais de 13º, férias, FGTS, aviso prévio, ganhos reais como um todo de vantagens ou não, serão representadas pelos mesmos sindicatos que hoje existem. Não vai haver um desfacelamento de entidades sindicais. Pelo contrário, eu acho que vai fortalecer essas categorias. Essa é outra discussão na área sindical, de um medo que existe, né, das centrais sindicais, dessa regulamentação da lei, em função de um enfraquecimento do movimento sindical. Mas isso não há nenhum risco, porque cada categoria, por exemplo, na sua empresa você lida com diversas categorias profissionais. Isso. Você lida, por exemplo, com telefonistas, você lida com ASG, você lida com porteiros, não sei se com segurança, e cada atividade dessa tem o seu sindicato. Isso Exato. continuará da mesma forma, não vai mudar nada. Aquele sindicato que antes atendia uma certa categoria, ele não pode se desfacelar, porque ele vai ter que atender um patronal terceirizado e um patronal de ente estatal. Não, o sindicato ele é um só, ele representa uma categoria de um modo geral. Não vai haver enfraquecimento salarial do empregado. Muitos dizem que se a terceirização realmente for regulamentada para atividade fim, vai acabar com o concurso público e as empresas terceirizadas irão dominar os setores. Não. Isso, até eu, como empresário do setor de terceirização, eu sou até contra a terceirização da atividade fim no setor público, certo? A atividade fim cabe realmente ao setor público, à saúde. Mas há um entendimento meu, pessoal, não é de demais, se o governo tanto questiona o porquê da atividade fim ser proibido terceirizar, porque então sim ele chamou os mais médicos para dentro do nosso país. Ele terceirizou a atividade fim, que é a saúde, que é uma garantia constitucional, e contratou mais médicos de outro país.
Então, ele terceiriza também a atividade fim. Então, quer dizer, ele quer proibir uma atividade fim para uma empresa terceirizada privada do nosso país, e ao mesmo para outros eles abrem exceção. Então, é bom que isso fique bem concatenado nessa lei, a PL 4330, que tire todas as dúvidas e que a vocês que são telespectadores desse programa, que busquem mais informação da terceirização, porque ela só tem vantagens. Ela tem a intenção dela é empregar mais a cadeia produtiva dentro do nosso país e não fazer um desemprego no geral. O capitalismo não vai dominar a cadeia produtiva do nosso país, que é a força de trabalho. De hipótese alguma, elas precisam trabalhar junto para que tudo se aconteça, né? Perfeito. Também há uma preocupação, né, da sociedade com relação além da atividade fim, que é um dos principais problemas, o enfraquecimento do setor sindical, né? E também há uma nuvem de, digo assim, falta de informação de justificar que a atividade de terceirização é uma atividade que dá muita margens para as ilegalidades, né? Então, é uma coisa também, uma informação errada, porque todo contrato com o serviço público ele é através de uma licitação, né? Então, é uma forma, inclusive, de se ter mais legalidade e mais eficiência, eu diria assim, porque quando você contrata um serviço terceirizado, você não está contratando um empregado, mas sim um serviço. Se aquele empregado, por exemplo, falta, a empresa tem um substituto. Então, existe uma série de seguranças, de vantagens também para quem está contratando. Exatamente. E ainda mais na área privada, porque a área privada ela ainda é muito carente de uma terceirização. Por quê? Porque a grande maioria da área privada ela quer também terceirizar sua atividade fim. Mas, para isso, a PL 4330, ela diz que você só vai poderá terceirizar sua atividade fim na atividade privada se você for qualificado tecnicamente, que isso eu acho correto. Não adianta você também, da área privada, colocar qualquer tipo de empresa terceirizada dentro, porque você também vai ser responsável solidariamente. A PL 4330 diz que se você contratar errado, você também vai pagar pela sua contratação errada. Ou seja, as responsabilidades são iguais. A partir do momento que ele se contratar uma empresa que não atenda os encargos sociais, não proteja os direitos trabalhistas do empregado, ele vai estar respondendo solidariamente com isso. O empregado ele nunca vai perder. Pelo contrário, ele sempre vai ter garantia de que as suas obrigações trabalhistas estarão seguras. Isso aí já é assim um aperfeiçoamento, né? Um avanço para a atividade dentro dessa nova legislação. É isso? Importantíssimo. Porque tanto garante direitos do empregado, como também assegura uma certa estabilidade para o empresário da terceirização, tendo em vista que o contratante passa a também ter suas obrigações. Porque a gente vê que já aconteceram fatos, inclusive de bancos, né? Que tendo uma empresa terceirizada, deixou de honrar contrato, mas a empresa é obrigada a honrar com o empregado, né? Exato. Então, isso aí eu acho que é uma forma de também melhorar e se avançar na atividade, né? Nós queremos aqui agradecer a presença de Jonas Alves, que nos trouxe aí importantes esclarecimentos sobre a terceirização, e eu queria deixar esses últimos momentos para que ele leve a sua última mensagem ao telespectador. Eu agradeço, Marcos, a atenção colocada aqui do Ponto em Pauta. Qualquer dúvida, a nossa empresa JMT Services se coloca à disposição para colocar e esclarecer qualquer dúvida sobre a terceirização no www.jmtservice.com.br. Obrigado. Estamos encerrando o nosso programa Negócios em Foco, apresentado todas as terças-feiras, às 22 horas, com reprise aos sábados, às 14h30. Muito obrigado pela sua preferência, muito obrigado pela sua atenção.
10 anos no mercado, a JMT Service é referência em serviços de terceirização, com ênfase nas atividades de limpeza, higienização e conservação predial. Nosso principal objetivo é satisfazer as expectativas dos nossos clientes e colaboradores. Oferecemos serviços qualificados, responsáveis e pontuais. Reduz os custos da sua empresa entrando em contato conosco. Ligue 3198-1350 e tenha mais informações. JMT Service, locação de mão de obra.